Boa tarde, bom dia ou boa noite, a depender do horário que vocês estiverem acessando o curso nesse momento, tá? Estamos iniciando mais um módulo aqui do curso Manutenção Rodoviária. E hoje nós vamos tratar de um tema bastante específico e até inovador, recentemente no governo federal, que são os indicadores para avaliação do programa de concessões de rodovias federais, né? Meu nome é Anderson Santos Belas, eu sou especialista em regulação de transporte terrestre pela Agência Nacional de Transporte Terrestre. Tenho muita experiência no trabalho com as concessões de rodovias federais, né, pela NTT, e já tem algum tempo que eu estou aqui trabalhando no Ministério da Infraestrutura como coordenador geral de concessões rodoviárias, certo? Então, hoje a gente está iniciando mais um módulo aqui com vocês e a ideia é a gente tratar sobre esse tema. Então, vamos começar a aula de hoje. Primeiro, quero citar aqui umas atribuições que o Ministério da Infraestrutura tem, que baliza o porquê que esse é um tema tratado aqui no Ministério da Infraestrutura. Só o artigo 1º, né, da lei do Ministério da Infraestrutura, que diz que o Ministério da Infraestrutura, órgão da administração pública federal direta, tem como áreas de competência os seguintes assuntos: política nacional de transportes ferroviário, rodoviário, aquaviário, aeroportuário e aeroviários. E também elaboração e aprovação dos planos de outorgas, né, na forma prevista em legislação específica. Artigo 26 diz que a Secretaria Nacional de Transporte Terrestre, né, que é a secretaria responsável, né, pela parte de rodovias, tem a competência de supervisionar as atividades inerentes à concessão, à autorização e à permissão da exploração da infraestrutura e de prestação de serviços de carga de passageiros no setor de transporte rodoviário e ferroviário. Eu trago para vocês o mapa estratégico do Ministério da Infraestrutura, né, onde você vê que aqui está bem dividido. Aí em cima tem a missão, né, do MINFRA, né, que é proporcionar a infraestrutura viária integrada e confiável para a mobilidade segura e eficiente de pessoas e bens com vistas ao aumento da competitividade nacional. E tem a visão do Ministério da Infraestrutura, que é tornar-se o líder da América Latina, né, em infraestrutura de transportes. O mapa estratégico do MINFRA, ele traz aqui, você vê que ele traz nessas linhas horizontais, em três grupos diferentes, né, os resultados, né, esperados para a sociedade, né, o foco de atuação e os processos internos. Ele ali dentro tem alguns objetivos estratégicos, né, dentro de cada uma dessas linhas, né. Eu vou destacar aqui 3 objetivos estratégicos especificamente que conversam diretamente com o tema da nossa aula hoje. Que o primeiro está relacionado aqui à questão da segurança, né, que é promover a segurança dos usuários. Então, aqui, o próximo tema aqui que está relacionado à satisfação, né, tem o objetivo estratégico de melhorar o nível do serviço. E também na questão da sustentabilidade econômica, aqui tem a questão tem um objetivo estratégico de incrementar a participação privada no setor de infraestrutura, certo? Então, esses são os objetivos estratégicos que conversam e estão alinhados com o nosso tema da aula hoje. Trazer um pouco do contexto, né, do tema de hoje. As concessões de rodovias federais integram o programa de concessões de rodovias federais, que é o PROCONF, né, ele sendo criado em 1993 por meio da Portaria Ministerial número 10, de 21 de janeiro de 93. Esse programa é dividido em etapas, tá? Atualmente ele está subdividido em 4 etapas e os resultados são monitorados periodicamente por meio de indicadores pelo Ministério da Infraestrutura. A primeira etapa, você pode ver nesse gráfico aí embaixo, são os contratos de concessão que se iniciam em 94 e terminam em 2001.
Aqui está 3 contratos vigentes, mas, na verdade, hoje, no momento da aula, já é 2, tá? Porque a semana passada, a concessionária Rio Teresópolis, antiga CRT, quem é do estado do Rio de Janeiro conhece essa concessão, a concessionária histórica ali na região de Petrópolis, e ela saiu, ela terminou o contrato dela e deu lugar à nova concessionária EcoRio Minas, certo? Liga Rio de Janeiro a Valadares e de Minas Gerais. A segunda etapa são os contratos que foram celebrados ali em torno de 2008 e 2009, tá? São 8 contratos vigentes atualmente pela NTT. A terceira etapa são os contratos que foram celebrados por volta de 2013 a 2015, né? Atualmente são 7 contratos vigentes que a gente tem. E a quarta etapa são os contratos que começaram a ser celebrados em 2018 e estão em andamento até hoje. Tá? A gente tem 6 contratos vigentes aqui já. Acredito que seja 7 contratos vigentes, porque esse contrato que era da primeira etapa passa a compor a quarta etapa. Então, aqui seria 7 contratos vigentes. Umas informações gerais para vocês entenderem, ter uma noção geral das rodovias, como elas estão divididas, né? Então, a gente tem aqui a primeira etapa, né, que tem a Concer e a Ecosul, e como eu falei, a CRT ela finalizou semana passada. A segunda etapa a gente tem aqui a Fernão Dias, BR-381, Minas Gerais, São Paulo, Autopista Fluminense, BR-101, Rio de Janeiro, Autopista Litoral Sul, BR-116, 376, Paraná, e BR-101, Santa Catarina, Autopista Planalto Sul, BR-116, que passa pelos estados do Paraná e Santa Catarina, Autopista Regis Bittencourt, né, BR-116, São Paulo, Paraná, Rodovia do Aço, BR-393, no estado do Rio de Janeiro, Transbrasiliana, BR-153, estado de São Paulo, Via Bahia, BR-116, 324 da Bahia, e tem um trecho estadual também, das BAs 526 e 528. Terceira etapa de concessões. A gente tem a Concebra, né, que tem as BR 060, 153, 262, estão listados o DF, Goiás e Minas Gerais, né? Eco 050, que é a BR 050, que liga o estado de Goiás a Minas Gerais, Eco 101, BR 101, Espírito Santo, Bahia, Ecoponte, que é a Ponte Rio-Niterói, né? no Rio de Janeiro, MS Via, que é a BR 163 do Mato Grosso do Sul, Rota do Oeste, que é a BR 163 do Mato Grosso, Via 040, que é a BR 040 DF, Goiás e Minas Gerais. Quarta etapa, ela é composta pela CCR Rio SP, né, que é originada tem origem na antiga Nova Dutra, né, que concluiu o contrato no início desse ano, de 2022, e, por coincidência, a mesma empresa, CCR, ganhou, né, a mesma licitação e prosseguiu com o contrato, mas agora sob um novo nome. CCR Via Costeira, BR-101 Santa Catarina, Ecovias do Araguaia, BR-080, 153, 414 Goiás e Tocantins, Ecovias do Cerrado, que é a BR-364, 365 de Minas Gerais e Goiás, concessionária Via Brasil, que é ali a BR-163, né, ali no Mato Grosso, BR-163 e 230 do Mato Grosso, e vai até o estado do Pará, e a concessionária Via Sul, que representa a BR-101, 290, 386, 448 do Rio Grande do Sul. Então, esse é o cardápio de concessões que atualmente a gente tem na gestão da Agência Nacional de Transportes Terrestres do Governo Federal. E temos muito mais projetos em andamento, tá? Vários que estão já em fases avançadas e que logo nos próximos meses terá-se o leilão delas. A gente estima que hoje a gente tem 24 concessões vigentes, a gente estima que muito provável que até 2024 seja pelo menos 30, um pouco mais de 30, né? Então o governo está investindo bastante nesses projetos de concessões de rodovias.
Então vamos direto para o tema de hoje, né? A gente tem um dentro do processo aqui dos indicadores do Procof, ele nasce com um manual de indicadores, tá? O que é esse manual de indicadores? Ele apresenta a metodologia para a obtenção dos indicadores de acompanhamento do Procof, incluindo padrões, conceitos, todos os processos envolvidos, procedimentos e ferramentas a serem utilizadas. O objetivo desse manual é avaliação da aderência do Procof à política pública estabelecida e ao planejamento estratégico do Ministério da Infraestrutura. O segundo objetivo é a mensuração dos impactos socioeconômicos decorrentes do programa, de forma a melhor fundamentar a estratégia de se conceder ativos rodoviários à iniciativa privada. E além de potencializar a estratégia de comunicação do MINFRA, de forma a trazer mais transparência ao Procof e promover uma maior aceitação do programa. Por que isso é importante? O programa de concessão de rodovias, pensando do ponto de vista público e da população, ele é naturalmente um programa avesso à população. Por quê? A popularidade, diria assim, né, do governo com a população. Por quê? Porque você pega uma rodovia que anteriormente ela era o usuário não pagava tarifa para utilizar e você vai cobrar uma tarifa ali. É claro que mediante uma rodovia com outro padrão, com muito mais qualidade. Mas é importante que o governo traga uma comunicação efetiva para a população dos benefícios que ela terá com esse programa. Então, esse é um dos objetivos que os indicadores têm. Tá? Ele tem um objetivo importante nesta seara. E só explicar para vocês o processo, né, em geral, para obtenção dos indicadores que nós temos. No princípio, a gente obtém os indicadores, né? Então, a gente insere o resultado dos indicadores em um boletim anual, que a gente tem, é um boletim, um documento mais simples, né, que tem a informação resumida de cada um dos 9 indicadores. A gente publica o boletim anual, tá? Ocorre a revisão do manual e a gente publica e depois que a gente revisa o manual, a gente publica um novo manual. E fica nesse ciclo infinito a cada ano, tá? Normalmente a informação, o ciclo da informação é anual, tá? Ano a ano, tá? Normalmente a gente processa as informações ali de janeiro até fevereiro, esse ciclo. Em fevereiro, aliás, em julho a gente publica o boletim. Então, só corrigindo. No início do ano a gente processa as informações, coleta os dados, processa as informações de cada um dos indicadores e em julho a gente culmina isso com a publicação do boletim anual. Tá? Então acaba que no segundo semestre a gente não tem atividades relacionadas a esses indicadores. A gente realiza ela no primeiro semestre. E o trabalho em si ele é dividido nessas etapas que está descrito aqui embaixo. Ó. Tem um trabalho de levantar dados, tá? Basicamente, você vê que aí embaixo do levantar dados a gente coloca aí os órgãos que estão envolvidos, né? A Polícia Rodoviária Federal, a Agência Nacional de Transporte Terrestres, o IBGE, a CVM, que são agentes importantes de fontes de dados que a gente busca informações, tá? PRF para efeito de acidentes, a NTT para todo o arcabouço de informações que eles têm junto às concessionárias, IBGE, principalmente em relação à questão do PIB, tá? E a CVM porque a gente usa os relatórios demonstrativos financeiros das empresas para extrair uma série de informações ali que vão desaguar em alguns dos nossos indicadores, tá? Depois que a gente pega os dados, a gente pega os dados brutos, né, então tem um certo tratamento de dados, tá? Quem conhece a ciência de dados sabe que os dados brutos precisam, em geral, de serem tratados. Então, depois que eles estão tratados, a gente faz a computação dos dados. Computação, vamos dizer assim, seria o cálculo em si, né? O cálculo, assim, a aplicação das fórmulas definidas por cada um deles e no final, após essa etapa, a gente faz a consolidação dos resultados, tá? A consolidação seria mais uma definição de parte gráfica, né? Para transformar aqueles números em gráficos, em informação mais visual e que seja melhor absorvida pelos usuários.
a última parte que a gente faz é analisar os resultados, tá? Então, dos resultados que a gente pega, a gente faz uma avaliação conjunta da equipe técnica e ali a gente tira conclusões, tá? E essas conclusões, elas vão para o boletim. Vou dizer assim, seria uma avaliação crítica dos números apresentados, tá? E isso acaba sendo transformado em informações qualitativas que vai para o boletim anual. Então, a visão geral do processo para vocês entenderem. Isso aqui essa capinha aí é a capinha oficial do manual nosso de indicadores, e aqui eu já trago para vocês já o escopo principal da aula, que é os 9 indicadores que a gente tem do PROCONF. O primeiro indicador é a segurança viária, ISV. O segundo indicador é a qualidade do pavimento. Tá bom? Terceiro indicador, satisfação do usuário. Quarto indicador são as tarifas de pedágio quilométricas, né? Quinto indicador é o PIB per capita. Sexto indicador, participação privada no setor. Sétimo indicador, sustentabilidade. Oitavo indicador, velocidade média. Nono indicador, roubo de carga. Agora eu vou adentrar indicador a indicador, aí eu vou explicar para vocês qual que é o sentido de cada indicador, né? Não só pelo título, mas vocês vão entender um pouco melhor. Primeiro indicador de segurança viária, né? Indicador extremamente importante para qualquer projeto de rodovias, né? Que envolve rodovias. O indicador acompanha a evolução da segurança viária nos trechos concedidos, correlacionando a quantidade total anual das vítimas fatais, a extensão rodoviária concedida, né, por 1.000 quilômetros, tá? Pedi por 1.000 quilômetros esse número, e a quantidade de veículos pagantes, 1 milhão de veículos pagantes ao longo dos anos. Por que a formulazinha você vê em cima, o ISV, né, que é a sigla dele. Você vê que na parte do numerador a gente soma ali o número de óbitos, né, por unidade, e divide pela extensão concedida, né, por 1.000, vezes o número de veículos. Por que isso? Porque a gente tinha que ter um valor proporcional, né, à extensão da rodovia e à quantidade de veículos, né, porque quanto mais extensa a rodovia, mais você tende a ter acidentes. E quanto maior a quantidade de veículos que tiver naquela rodovia, maior você vai ter a possibilidade de ter vítimas fatais ali. Então, por isso que eles têm que ser divididos, né, para poder equilibrar esse indicador. Não poderia comparar só o número de óbitos absolutos de um trecho de rodovia com o outro, sem considerar essas duas variáveis, que é a extensão de cada trecho e a questão do número de veículos. Tá? Sobre a meta estipulada, esse indicador tem uma meta que é a redução anual de 5 pontos percentuais a partir de 2018. A gente vai tratar um pouco melhor sobre isso no próximo slide. Tá? O objetivo estratégico relacionado desse indicador, né, naquele primeiro slide lá que a gente tratou sobre a questão, no segundo slide que a gente tratou sobre a questão dos mapas, do mapa estratégico do MINFRA, né, o objetivo estratégico relacionado é promover a segurança dos usuários das vias e dos bens transportados. Próximo slide. A meta, né, igual eu falei que ia botar a meta. A meta está relacionada com o Plano Nacional de Redução de Acidentes, de mortes e lesões no trânsito do PENATRANS. Tá? Foi criado pela Lei 13.614 de 2018, disciplinado pela Resolução CONTRAN número 740, de 12 de setembro de 2018. Essa lei ela estabelece uma meta, né, para as vias urbanas e rodovias brasileiras, né, de redução de 50% do número de mortes nos próximos 10 anos a partir de 2018. Então como a gente tem a obrigação ali nos próximos 10 anos de reduzir 50%, então a gente só fez um cálculo simples, né, dividir os 10 anos, os 50% por 10 anos, então a gente colocou como meta 5% por ano. Tá? Sobre restrições que esse indicador tem, todo indicador que você escolhe, às vezes eles podem ter algum tipo de restrição, tá?
por causa da metodologia dele, e a gente vai citar aqui ao longo dos indicadores as restrições de cada um. Não foi encontrada a metodologia mais assertiva para a apuração da quantidade de veículos nas estradas, senão a apurada nas praças de pedágio. Tá? Quem tem experiência nisso de calcular o VDM, né, de rodovias concedidas, sabe que não é uma ciência tão fácil assim, tá? Porque a gente tem ali as praças de pedágio, que contam os veículos que passam nas praças de pedágio, mas entre as praças de pedágio, que normalmente vão estar ali em torno de 60 a 100 km de distância uma da outra, você tem uma série de entradas e saídas que os veículos entram dentro desses segmentos e saem antes de passarem da praça de pedágio, que não são contabilizados, né? Então a gente não tem como precisar com uma precisão absoluta a quantidade de veículos que passou naquela rodovia em determinado período, entendeu? É sempre um valor estimado, a questão do VDM. Os dados de uma concessionária passam a integrar o índice apenas a partir do segundo ano, após o início da contagem de tráfego de veículos pagantes, ou seja, segundo ano civil após a abertura das praças de pedágio. Só para vocês entenderem, né? Porque a gente começa uma concessão nova, normalmente as praças de pedágio passam a funcionar só a partir do começo do segundo ano de concessão. Então, a partir daquele momento que a concessionária passa a ter aquelas informações de contagem de veículos, né? Então, a gente acaba tendo esse indicador só no terceiro ano de concessão da concessionária, que a gente começa a ter. Tá? Então, essa é uma limitação que a gente tem também. Tá bom? É só um resultado que a gente trouxe, né, dos últimos cálculos que a gente fez. Você vê que a ideia dos indicadores é trabalhar de maneira macro, tá? Etapa a etapa. Nesse caso aqui é do manual, do boletim de 2021 que a gente soltou, né? Então naquela época a gente não tinha ainda os dados da quarta etapa, tá? Por essa limitação que eu citei anteriormente, tá? As concessionárias da quarta etapa começaram em 2019, então não tinha ainda os dados da quarta etapa. Então você vê que você tem os dados só da primeira, segunda e terceira etapa. A primeira e a segunda etapa, você vê que eles têm um desenho muito parecido da evolução, né, em 2018, 19 e 20. Ó, teve uma subida do indicador em 19, né? Depois ele reduz ali em 2020. E a terceira etapa tem um desenho um pouco diferente. Tá? Tem uma característica um pouco diferente. E engraçado que, só para... curioso, são rodovias que têm características diferentes, tá? Quem conhece essas rodovias, a primeira etapa estão na maioria em rodovias do Sudeste, tá? São as rodovias que, dentre as rodovias concedidas federais, são as que têm a maior quantidade de veículos em geral, né? São rodovias que têm uma densidade de veículos aí muito, muito grande, né? Então acaba que você vê que a quantidade de mortes é maior, tá? Apesar de serem rodovias que, acho que quase todas elas, em sua maioria, são rodovias duplicadas já, com os investimentos maduros, né? Tem rodovias com boa qualidade de pavimento, com boa sinalização, mas mesmo assim persiste um número maior do que as demais, porque essa questão da quantidade de tráfego da rodovia influi muito na quantidade de mortes, né? Isso aí só uma interessante citar esse gráfico, né, que é a variação percentual do número de óbitos por 100 km, né, de cada rodovia, né? Você vê que nesse ano a gente teve uma redução, né, no Proclof como um todo de menos 7,9%, né? E nas rodovias não concedidas foi o contrário, teve um incremento de 3,6%, tá? É interessante que como as rodovias concedidas, né, elas permitem que o combate, né, ao óbito em rodovias federais, né? Passar para o próximo indicador. O indicador da qualidade do pavimento, tá? O indicador compara a regularidade da superfície dos pavimentos dos trechos rodoviários federais concedidos com as não concedidas, mediante a verificação do Índice Internacional de Regularidade, ou IRI, né, que é o International Roadness Index. Quem é do setor de rodovias conhece muito bem esse indicador de pavimento, é o indicador de pavimento mais famoso, tá? Ele é um indicador de conforto, né,
e qualidade do pavimento. Para vocês entenderem, o IRI por que ele é um indicador de conforto? Porque se você passa uma rodovia que o IRI é um IRI de qualidade, normalmente são aquelas rodovias que você sente o veículo deslizando em um tapete, tá? Então você tem pouca sensação de vibração no carro. E quando o IRI está muito ruim, é aquelas rodovias que você está andando e o carro está tremendo demais, tá? Esse tipo de coisa é quando o IRI está ruim. Tá? Daqui a pouquinho eu vou botar uma foto aqui que mostra bem o que seria essa questão do IRI. Sobre a meta estipulada, né, a gente tem a meta que o IRI médio das rodovias concedidas tem que ser menor ou igual a 90% do IRI médio das rodovias não concedidas. Por que isso? Tá? Não porque o DENIT não tem a obrigação de ter um pavimento bom. Mas é porque os parâmetros de qualidade das rodovias federais concedidas, estabelecidos em contratos, são superiores, entendeu? A gente paga uma tarifa ali e exige um pavimento em condição superior, tá? Às rodovias não concedidas. Então acaba que essa meta ela é condizente com a política pública de transportes de rodovias, tá? O objetivo estratégico relacionado com esse indicador é assegurar a qualidade da infraestrutura de transportes. Sobre as restrições, tá? Como todo indicador, esse também tem restrições, né? Não há apuração do IRI de toda a malha, tá? Diminuindo a representatividade dos resultados encontrados. Tá? Por que isso acontece? Porque a gente utiliza as informações das empresas supervisoras independentes, né, contratadas pela NTT. O que é independente? Independente dos relatórios das concessionárias. Tá? Então, é uma premissa que a gente utiliza. Tá? A gente não usa os dados levantados diretamente pelas empresas concessionárias, usa dessas empresas que são empresas contratadas pela agência para fazer a monitoração da qualidade das rodovias federais. Outra restrição é que não há prazo definido para manutenção, para apresentação dos resultados pelo DENIT e a NTT, mas apenas estimativas. Tá? Por que a gente fala isso? Porque a NTT vai recebendo os relatórios de monitoração delas, das concessionárias, ao longo do ano, a depender do final do ano concessão de cada concessionária. Tá? Porque o ano concessão da concessionária não exatamente coincide com o momento, com o ano civil. Tá? Ela começa a contar a partir do momento que ela assume ali o contrato. Então, diria que cada mês tem alguma concessionária que está terminando um ano de concessão ali na agência. Então acaba que ao longo do ano a agência vai fazendo essas monitorações. Tá? Então acaba que a gente recebe, a gente não tem uma data muito bem definida de quando receber essas informações da NTT. E o DENIT também não, o DENIT depende do programa lá dele de avaliação da qualidade de pavimento de rodovia federal, que a depender do ano pode atrasar um pouco mais ou pode sair um pouco mais cedo. Então a gente tem essa limitação. Tá? É importante a gente citar aqui a questão do não escopo, o que não trata esse indicador, tá? Para ficar claro, né? Esse indicador não tem intenção de apurar eventuais inexecuções contratuais de itens previstos no PER, no Programa de Exploração da Rodovia, das concessionárias, né, que tenham causado acréscimo ou decréscimo no índice. Tá? Essa é uma competência exclusiva da Agência Nacional de Transporte Terrestre. Tá? Ela que tem essa competência de fiscalizar, verificar a inexecução e tomar as providências perante as empresas para tanto. Tá? Não visa apurar a eficiência do DENIT em relação à sua capacidade construtiva, uma vez que não são abordados neste manual aspectos orçamentários ou metodológicos de manutenção de vias pelas entidades vinculadas. Tá? Então a gente não tem também intenção de ficar apurando a eficiência do DENIT ou não na capacidade construtiva dele. Tá? É só para fazer essa avaliação. Das metas, como eu citei, né, uma das metas é que o IRI das concedidas sejam menor ou igual a 90% do IRI das rodovias não concedidas, né, pelo DENIT, e outra meta que a gente tem parecida aqui é que o IRI das concedidas, que é da NTT, seja menor do que esse IRI que o IRI esperado. Tá? O que é o IRI esperado? Tá? O IRI esperado é uma média do IRI que é exigido naquele momento de cada dos contratos de concessão. Tá bom? É um pouco complicado falar sobre isso porque esse IRI ele vai variando ano a ano, tá? Até o 5º ano, depois ele fica fixo. Então a gente tem, então não daria para a gente poder entrar com detalhes aqui. Tá? Se alguém quiser maiores informações, pode entrar em contato com a Agência Nacional de Transporte Terrestre, que o pessoal explica perfeitamente para vocês como que funciona essa dinâmica do IRI no tempo com os contratos de concessão.
aqui só um exemplo que eu queria dar para vocês, que a foto mostra bem, né? Que aqui é um exemplo de um íris ruim e de um íris bom. Você vê que a foto acima ali, você tem uma série de... Você vê que pela foto você percebe que o pavimento está cheio de deformações, né? Então, você passa com o seu carro ali, você vai sentir aquele tremor ao passar com o carro. E quanto mais rápido você tiver, pior vai ser essa sensação, né? E de baixo uma rodovia com pavimento com um bom íris. Você vê que ela não apresenta muitas deformações, então o carro vai passar com um conforto muito grande e baixa sensação de trepidez, né? Vamos mostrar aqui os resultados, né, que a gente encontrou para o íris. Esse caso aqui. E acho que são os resultados de 2021. Você vê que a gente identifica lá que o íris médio da NTT foi 2,38, né? O íris médio do DENIT foi 2,63. Tá? Só para entender nesse caso aqui, quanto menor o valor do íris, melhor. Tá bom? Então, você vê que o íris médio aqui da NTT está menor do que o íris médio do DENIT. Esse é o normal, esse é o esperado. Tá bom? E aqui tem um gráfico em Pix, um gráfico em Pix que a gente classificou a extensão total das rodovias, tanto das concedidas quanto das não concedidas, quanto ao conceito, né, de íris definido pelo DENIT. Tá? Então, o DENIT ele tem um conceito lá que ele define que a rodovia que tem um íris menor que o trecho de rodovia que tem um íris menor do que 1,9 é excelente, menor entre 1,9 e 2,7 é bom, entre 2,7 e 3,5 é regular, tá? E entre 3,5 e 4,6 é ruim e maior que 4,6 é péssimo. Você vê que nesse cenário aqui, você pega que as concedidas, né, ela apresenta aqui um total de 73, pouco menos de 75% do trecho de rodovia dela tem um desempenho bom e excelente, certo? E as rodovias não concedidas, um pouco mais de 69% tem os trechos bons e excelentes, tá? Então a gente tem resultados até razoáveis aqui das rodovias não concedidas, tá bom? Nesse período. Vamos para o próximo indicador. O próximo indicador é o indicador da satisfação do usuário, né? Esse indicador correlaciona a quantidade de reclamações recebidas anualmente pelos canais de ouvidoria da Agência Nacional de Transporte Terrestre, tá? E a quantidade de veículos em milhões de veículos, né, que circulam nas praças de pedágio de cada concessão considerada. Tá? A meta estipulada para esse indicador, você vê que o ISU é a sigla dele, é menor ou igual a 7, o valor numérico dele, para a média aritmética dos resultados encontrados para cada concessão. Tá? Objetivo estratégico relacionado é melhorar o nível do serviço de transportes e aperfeiçoar continuamente o modelo de concessão rodoviária, considerando a expectativa dos usuários e da iniciativa privada. Restrição desse indicador, né? Quantidade de usuários que fazem as reclamações inferior ao nível real de insatisfação dos usuários. Por que a gente colocou isso como uma restrição? Por quê? Isso aqui a gente pegou do canal oficial de reclamação da NTT. Então a NTT tem lá os canais oficiais de ouvidoria, tem as redes sociais da agência que captam essas informações. Então, anualmente isso gera um relatório na NTT. E desse relatório a gente extrai esses dados de reclamação de cada concessionário. Tá? Só que a insatisfação do usuário ela vai além dessa, em geral, hoje em dia principalmente, ela tende a ir além do que esses grupos, entendeu? O pessoal vai fazer reclamação dentro de grupos de WhatsApp internos, de associações de transporte, de associações de prefeituras. Tá? Então acaba que a gente não captando toda a insatisfação que o sistema gera quando é encontrado algum tipo de problema pelo usuário. Certo? E outra restrição também é a quantidade de veículos passantes nas praças de pedágio, que é inferior à real, que era a mesma dificuldade que eu citei lá atrás para os indicadores passados. Tá? Sobre o cálculo, né, essa fórmula do cálculo que se utiliza, né, o ISU é o número anual de reclamações de cada concessionária, né, dividido pelo número anual de veículos passantes por praça de pedágio. É até uma correlação lógica, porque quanto mais veículos passantes, você tende a ter mais
reclamações. Então, você tem que ter esse valor, esses números na fórmula para poder equalizar, deixar mais justo, né, a comparação entre as empresas diferentes. E a pluralidade desse indicador é quanto menor o indicador, melhor para a concessão. Certo? Isso aqui é um resultado que a gente encontrou nos últimos anos, né, desse indicador. Você percebe que para todas as etapas, nesse caso a gente tem a quarta etapa já, porque isso aí já é os números que a gente levantou em 2022, né? Então a gente tem as informações até 2021 já consolidadas, então já aparece ali a quarta etapa, com as primeiras concessões da quarta etapa. Percebe ali que a terceira etapa é disparada, que tem mais reclamações, tá? E é devidamente explicado, tá? Porque quem acompanha o programa de concessões de rodovia sabe que a terceira etapa é um programa que não deu, é um projeto do governo, portfólio de projetos do governo que não deu certo, tá? Inclusive foi até um dos motivos de ter sido criada a lei de relicitações de devolução amigável dos contratos de concessão. E da terceira etapa a gente tem hoje acho que 4 a 5 contratos, então acho que é 4 contratos que estão em andamento para devolução, né, para a União, para a gente poder fazer um novo projeto de concessão. Então, como as condições das vias estão piores do que as demais, as condições de cumprimento contratual estão piores que as demais, então o número de reclamação é mais elevado. Tá? Mas você percebe que para todas elas, você percebe que tem tido uma perspectiva de queda, né? Você vê que começa lá em cima e vai caindo para todas as etapas, tanto a primeira, quanto para a segunda, para a terceira, quanto para a quarta etapa. Você vê que, pela meta, todas elas hoje estariam abaixo da meta, tá? da meta estipulada pelo MINFRA, então estão satisfatórios. Mas é o que eu falei, a União vai ter que se adaptar no futuro e perceber que não só nos canais oficiais estão as reclamações dos usuários. É muito provável que as reclamações também estejam em canais não oficiais, tá? Que a gente não consegue captar. Indicador 4, indicador de tarifas de pedágio quilométrica. O que é esse indicador? Tá? O indicador é uma ferramenta que permite comparar a variação anual da tarifa quilométrica de pedágio, né, ao índice de reajustamento do contrato, tá? O IRT, que acompanha as variações do índice de preços ao consumidor, amplo, que é o IPCA. Então, esse indicador não tem meta estipulada a ele, tá? Ele é só um indicador de acompanhamento mesmo, né, para a gente verificar a evolução das tarifas. Os objetivos estratégicos relacionados com ele regular e fiscalizar de modo efetivo os serviços de transporte prestados à sociedade e aperfeiçoar continuamente o modelo de concessão rodoviária, considerando a expectativa dos usuários da iniciativa privada. O cálculo da tarifa de pedágio quilométrica, ele verifica a diferença da tarifa em relação aos reajustes que acontece, tá? Então, o TQP, que é a sigla dele, você vê lá, ele é o somatório das tarifas praticadas em todas as praças de pedágio, né, para veículo leve, tá? E divide pela extensão da rodovia conforme o contrato, tá? Então, a gente soma ali, pensa como se um veículo andasse na rodovia concedida inteira. Então, você soma as tarifas que ele pagou ali como se fosse um veículo leve, né? Soma essa tarifa, aí você pega e divide pela extensão da rodovia inteira, então você tem o valor da tarifa de pedágio quilométrico. Essa é a metodologia para você ter esse valor do TQP, né? Então você calcula a variação anual do TPQ, né? Que ali você pega ali só a variação do ano inicial, né, do seu cálculo. Você pega, por exemplo, do ano anterior em relação ao desse ano que você calculou a tarifa nova. Então, você tem a variação naquele ano da tarifa, tira que você vai ter a variação da TPQ, certo? E o que a gente faz com isso? Então, paralelamente, a gente tem aí a variação do índice de inflação, né, que é o IPCA, mesma forma, você vê que é uma forma parecida, né, que a gente verifica como que variou o IPCA nesse mesmo período. Aí, E o indicador nosso, que é o ITPQ, ele é a comparação dessa variação da tarifa de pedágio quilométrica com a variação do IPCA. Tá? O objetivo é identificar o quanto que as tarifas estão evoluindo em relação à
atualização de preços, né, que é utilizado pelo IPCA, tá bom? A probabilidade desse indicador, quanto menor, melhor, tá? Então, quanto menor essa avaliação, melhor é para o usuário, porque ele tende a ter uma tarifa mais módica quando comparada com a situação da economia. Ele tem uma restrição relevante, que é o IPCA não será o mesmo para todas as concessões no mesmo ano, tá? Visto que seu cálculo é influenciado pela data do efetivo início da cobrança de pedágio de cada concessão. Cada concessão tem o seu mundo à parte da sua tarifa, certo? Isso que ele quer dizer. Que é um resultado dos últimos anos que ele tem. Você vê que as barrinhas, quando está para cima, quer dizer que a tarifa variou, ela variou mais do que a inflação naquele período, tá? E quando ela está para baixo, quer dizer que a tarifa variou menos do que a inflação para aquele período. Você vê que até 2018, a gente tem grande parte das variações das etapas, né, acima do valor do IPCA. Você pega ali, a primeira e segunda etapa está acima, aliás, primeira e segunda etapa está acima de 2016, primeira e segunda está acima de novo de 2017. Mas quando você vai andando para frente, você vê que a partir de 2019 as tarifas estão variando menos do que a inflação, quando comparadas a tarifa com a inflação, né, de cada etapa delas. Por que isso aconteceu? Tá? Primeiro porque esse período é um período que a NTT ela teve muito pouca discussão de inclusão de investimentos nos contratos de concessão. Tá? Acabou que ela incluiu muito poucos investimentos nos contratos de concessão. Ela estava na fase de ajuste, de preparação da resolução da revisão quinquenal, que foi construída para esse objetivo. E então acaba que teve poucos investimentos a mais nos contratos de concessão, né? E a inflação, porventura, deu uma acelerada, né, de 2019 para frente. Então acaba que isso impactou nisso aí. Mas com um detalhe só, a terceira etapa, você vê que a terceira etapa se destaca, né? Até em 2020 tem uma queda de 20% ali, tá? Isso é em função da aplicação de descontos na tarifa deles, em função de execuções dos contratos deles, que é o fator D, tá? Que foram extremamente relevantes, tá? Por isso que tem esse efeito aí que está retratado nesse indicador, certo? Vamos partir para o quinto indicador, que é o indicador de PIB per capita, tá? Esse indicador é uma ferramenta que acompanha o crescimento anual do PIB com base em publicação do IBGE, tá? Objetivando destacar a taxa de crescimento em municípios abrangidos por concessões rodoviárias, comparando com a média nacional. Tá? Ele não tem meta estipulada, é só para efeito de acompanhamento também. Tá? Os objetivos estratégicos relacionados a esse indicador é melhorar a competitividade da infraestrutura logística nacional, considerar nos projetos rodoviários os impactos socioeconômicos da não implantação e da não adequação da infraestrutura. Restrições desse indicador, defasagem temporal, pois depende da publicação do IBGE. Tá? E também é importante dizer que não é escopo desse indicador, né? O indicador não apura todos os aspectos pontuais que possam causar um acréscimo ou decréscimo do PIB nas cidades envolvidas. Tá bom? Esse não é o escopo dele também. Sobre o cálculo dele, o PIB per capita, ele soma o PIB dos municípios que compõem cada concessão, tá? E divide pela população do município. Então, você tem ali o PIB per capita, né, de cada conjunto de rodovias. Você vê que esse indicador também está por etapa, primeira, segunda, terceira etapa. Né? Então, assim, internamente, a gente tem os dados de cada concessionária, mas o que é divulgado para o nosso boletim é a visão de cada etapa. Tá bom? E também a visão geral, né, do programa. Só para você ter noção, o gráfico, né, o que mostra, você vê que a linha laranja é a evolução do PIB nacional, tá? E o gráfico em verde é a evolução do PIB desse conjunto de cidades, né? Para cada uma das etapas, né? Você percebe que se demonstra para a gente que esse conjunto de cidades abarcado por rodovias concedidas tem, em média, um PIB bem mais elevado do que o PIB nacional. Tá? Isso até é explicado que a maioria das rodovias estão no sudeste, no centro-oeste e no sul do país. Indicador 6, indicador de participação privada no setor. Tá? Esse indicador mensura, por meio da análise dos demonstrativos financeiros anuais das concessionárias,
a participação privada no setor de infraestrutura rodoviária, tá? Então, ele também não tem uma meta estipulada, tá? É só para efeitos de acompanhamento, tá? E os objetivos estratégicos relacionados a incrementar a participação privada no setor de rodovias, aperfeiçoar as medidas institucionais legais e regulatórias com vista ao aumento da participação da iniciativa privada nos projetos de infraestrutura. Tem algumas restrições esse indicador, que não há padrão na estrutura do texto demonstrativo financeiro a ser seguido pelas concessionárias exigindo interpretação de dados. O que eu estou querendo dizer aqui, tá? A principal fonte de dados nossa desse indicador são os demonstrativos financeiros das concessionárias publicados na CVM, tá? E você percebe que elas têm, a depender da empresa, o padrão é muito diferente de cada relatório, tá? Então isso traz uma dificuldade muito grande para nós podermos mensurarmos e interpretar os demonstrativos para poder calcular os indicadores. Então essa é uma restrição que a gente tem. Não há como se realizar comparativo com novas concessões, né, devido ao prazo para envio do demonstrativo anual, que quando do envio de se obter uma série histórica significativa para fins de verificação da evolução anual. Tá? Só isso aqui decorre porque no primeiro ano as concessionárias não têm obrigação de enviar, né, as informações para a CVM. Isso ocorre só mais lá na frente. Então acaba que nesse período a gente fica cego de informações com relação às concessões. E o orçamento do DENIT é variável e depende de vários fatores, como restrições fiscais, inclusões e exclusões pelo Congresso Nacional. Isso se dá porque a gente utiliza também, faz um comparativo aqui com o orçamento disponível para o DENIT, tá? Para o DENIT tratar as rodovias dele, só que o orçamento dele é um orçamento que, apesar de aparecer aquela rubrica, é um orçamento sujeito às restrições e cortes orçamentários ao longo do ano, né, do governo federal. Sobre o cálculo, né, ele se subdivide em 3 indicadores, tá? O primeiro a gente chama de IPPA, que é o indicador de participação privada no setor de rodovias de arrecadação de pedágio, tá? Então é só um indicador que mostra o somatório do valor total arrecadado de pedágio sobre o somatório de extensão de trecho concedido, tá bom? O IPPI, que é o indicador de participação privada no setor de rodovias de investimentos, tá? Então é um indicador que é calculado pelo somatório do valor total de investimentos dividido pelo somatório da extensão do trecho concedido. E o IPPC, que é um indicador de participação privada no setor de rodovias de custos operacionais, tá? Que é um indicador que é a somatório do valor total de custos operacionais sobre a extensão do trecho concedido. A polaridade desse indicador, quanto maior, melhor. Tá? Quanto maior, melhor. E o planejamento estratégico prevê incrementar a participação privada no setor. São alguns exemplos de dados que a gente coletou nos últimos anos sobre esses indicadores. Você pega aqui, por exemplo, primeira etapa, né? Estado da série histórica. Do indicador para a primeira etapa, você vê que ela arrecadou aí mais ou menos 1,8 milhão por quilômetro de rodovia no ano de 2017. Tá? A primeira etapa. Custo operacional, aliás, desculpa, se é o somatório de 17 a 19, né? O somatório de 17 a 19 deu isso, né? Para a primeira etapa, arrecadou 1,8 milhão por quilômetro de rodovia. Ela gastou, com gastos operacionais, 0,6 milhão por quilômetro de rodovia e investiu 0,26 milhão por quilômetro de rodovia nesse período, tá? E aí tem os dados da segunda etapa e terceira etapa, respectivamente, tá? E o somatório do programa no final. Aqui do lado tem uma comparação nossa, né, que a gente fez, que é os recursos disponíveis por extensão, né, de rodovia, né? Você vê que o DENIT, quando comparado com o Procof, ele tem bem menos recursos por extensão, ó, ainda mais com os cortes, o orçamento baixo que o DENIT tem tido nos últimos anos. Ó. Isso porque ele tem uma extensão muito maior do que as rodovias concedidas federais, para ele poder cuidar. Então acaba que ele tem que o dinheiro dele dilui muito, né, na extensão das rodovias. Mas você vê que a diferença é muito grande entre os dois órgãos, né? Diria assim, a NTT, concessionários da NTT e DENIT. Isso aqui é um gráfico que a gente fez de 2016 a 2021, né? Que você tem ali qual que é o valor aplicado, né, por extensão da rodovia, né?
de cada etapa. Você vê que cada corzinha dessa é uma etapa, cada cor é uma etapa, né? Você vê que o DENIT ele é o que está em laranja, né? Dá para você perceber bem como que foi aplicado, como é aplicado pouco dinheiro por extensão da rodovia, né? Pouco investimento por extensão da rodovia do DENIT quando comparado com as demais etapas, né? Você vê que realmente o valor é muito baixo. Está sempre baixo, e isso é um indicador que estimula cada vez mais a União a trabalhar com a desestatização de rodovias federais cujo projeto apresenta viabilidade técnica e econômico-financeira para isso. Próximo indicador, que é o indicador de sustentabilidade. É um indicador relativamente simples, tá? O indicador de sustentabilidade visa acompanhar as boas práticas socioambientais promovidas pelas concessionárias de rodovias federais e avalia a eficiência e a qualidade da gestão ambiental. Então, a meta estipulada no indicador que é o IS, né, maior ou igual a 0,7 em cada ano. O objetivo estratégico relacionado é a responsabilidade socioambiental. Ele tem as restrições dele, que os resultados dele é apenas das 5 melhores concessionárias, né, que a NTT acaba soltando. E tem uma adesão, e a adesão a ele é voluntária das concessionárias, tá? Não é uma coisa obrigatória. Tá? O cálculo dela, o cálculo do IS, indicador de sustentabilidade, ele é exatamente a média aritmética simples da pontuação do IDA, obtida pelas concessionárias aderentes a este programa, para cada uma das etapas. Tá? O que é o IDA? Tá? O IDA é um programa, é um indicador da Agência Nacional do Transporte Terrestre, que ela calcula, são 13 parâmetros, né? A gente colocou como exemplo aí de parâmetros a política ambiental institucional, certificações ambientais, mobilidade e acessibilidade, infraestrutura resiliente. Então, a NTT ela tem lá um procedimento de cálculo desse indicador todo ano, em que ela dá uma nota para cada concessionária, do que ela tem trabalhado, de ações que ela tem nesse sentido. Então, a gente usa desse indicador da NTT para poder munir o nosso indicador de sustentabilidade. Tá? Prioridade é, quanto maior esse indicador, melhor. Tá bom? A divulgação dos resultados, em geral, a gente divulga só apenas as 5 melhores notas, tá? A NTT, porque como não é uma obrigação contratual, né, então acaba que foi uma decisão que seria mais salutar, né, para a saúde das empresas. A nota de 2020 foi 0,73, né, como exemplo. A minha meta sugerida do MINFA foi 0,7 no caso. Né. E só um exemplo, né, do quadro que a gente montou em 2020 e 2021, né? O número de concessionárias que aderiram ao IDA 2020 foi 6, 2021 já aumentou muito para 15 concessionárias. A pontuação média das concessionárias no IDA foi 24,83, né, em 2020, 25 em 2021. E o indicador de sustentabilidade, no caso que a gente fez lá, é 0,73 em 2020, 0,735 em 2021. Tá bom? Oitavo indicador de velocidade média. Um indicador novo, que surgiu agora em 2020 e 2022, fruto de uma parceria com a iniciativa privada que a União desenvolveu. O MINFA desenvolveu. Né? O indicador de velocidade média, né, permite avaliar a fluidez do tráfego nas rodovias federais concedidas por meio da avaliação da velocidade média praticada pelos veículos usuários dessas rodovias concedidas. Tá? Não tem uma meta estipulada para tanto, é só para acompanhamento mesmo, né, desse indicador. Os objetivos estratégicos relacionados seria aperfeiçoar continuamente o modelo de concessão rodoviária, considerando a expectativa dos usuários e da iniciativa privada. Melhorar o nível do serviço de transporte e de trânsito. Uma restrição dele. Avaliação apenas de veículos aderentes ao sistema de liberação automática da cancela da MAP da rodovia concedida. Só para você explicar o que eu estou querendo dizer. Tá? Porque como que a gente calcula esse indicador? A gente tem parceria com a iniciativa privada e uma das empresas que são administradoras daqueles tags, né, aqueles tagzinhos das pistas automáticas, né, que passam nas rodovias, passa as informações de dados dos veículos que passaram em uma praça de pedágio, depois na próxima praça de pedágio, do momento que ele passou aqui, o momento que ele passou ali, quanto tempo que decorreu, e aquela extensão que ele percorreu, e acaba que a gente consegue ter a velocidade média de cada veículo entre aquelas praças de pedágio, que permite que a gente calcule de maneira ponderada a velocidade média da rodovia como um todo. Certo?
Isso aqui é a fórmula de cálculo da velocidade média. Você vê que é uma forma ponderada, quando você for entender, ela pondera ali a questão das praças de pedágio, né, a distância entre elas, porque acaba que a gente tem que fazer esse cálculo de velocidade média de praça de pedágio a praça de pedágio. Aqui é o resultado encontrado esse ano, que a gente encontrou, a velocidade média de cada uma das etapas, né? Você vê que a etapa que mostrou a velocidade média destacada aqui em 2020 foi a segunda etapa e a terceira etapa. Em 2021 foi a quarta etapa, apresenta a velocidade média maior. Em 2000 isso para veículo leve, né? Isso está dividido em veículo leve e veículo pesado. Para veículo pesado, você vê que em 2020 a concessionária que desenvolveu a melhor velocidade foi as concessionárias da primeira etapa. Deve ser porque quase toda a sua totalidade elas são pistas duplas, né? Então acaba que os veículos pesados conseguem desenvolver melhor a velocidade deles, né? E em 2021 acaba que a quarta etapa assume essa liderança de veículos pesados também, tá? Na quarta etapa demonstra ter rodovias que têm a características de maior velocidade média do que as demais, certo? Então vamos para o nono e último indicador, que é o indicador de roubo de carga, que também surgiu esse ano, tá? Esse é o indicador de furto e roubo de cargas e veículos, né? Nas rodovias concedidas federais, é uma ferramenta que permite comparar o aumento ou a diminuição do número de ocorrências de roubo de cargas e veículos em função dos registros fornecidos pela PRF, tá? Ele também não tem uma meta estipulada, tá? Até porque independe, né, do setor de infraestrutura, né, a questão de aumentar ou diminuir o roubo de carga em rodovias federais, é uma ação especificamente de segurança pública. O objetivo estratégico relacionado é promover a segurança dos usuários das vias e dos bens transportados. O indicador tem uma restrição, porque ele considera apenas ocorrências devidamente registradas pela PRF. Então a gente se baseia nos dados que a PRF passa para a gente. Os dados fornecidos pela PRF ainda não contemplam os registros de ocorrências de cargas e veículos recuperados, né? Então acaba que não tem todas as informações ainda. E o somatório do cálculo dele é simples, tá? É só o valor absoluto mesmo de roubo de carga naquele indicador. Acabou que a gente não pôde sopesar o valor do roubo de cargas com a questão da quantidade de veículos, né? De veículos, né, que passam naquela rodovia, e até pela extensão dela, porque a gente tinha uma restrição de informações das rodovias federais do DENIT com relação à quantidade de veículos passantes, né? A gente tem essa informação das rodovias concedidas, mas a gente não conseguiria comparar com as rodovias do DENIT, porque as do DENIT a gente não tem apesar de ter o PNCT, né, a gente não tem uma quantidade de veículos, a contagem de veículos tão segura e tão homogênea para a gente poder utilizar na comparação nossa. E foram os números que a gente encontrou na avaliação do último ano que a gente fez. Você vê que em 2018 a segunda etapa se destaca, né, com a quantidade de roubos. A segunda etapa tem mais de 500 roubos, né, que ocorreu em 2018. 2019 continua, apesar de ter caído, continua bem acima das outras, né? Em 2020 continua bem acima das outras, né, apesar de ter caído. Em 2021 a segunda etapa volta para patamares aqui de 2019. Então a segunda etapa são rodovias que demonstram que a PRF tem que ter uma atenção especial com relação à sua segurança de transporte de cargas, né? E aqui, esse gráfico 2, ele traz uma comparação curiosa, tá? Porque a gente pegou os trechos da quarta etapa que estavam com o DENIT, que é essa parte em laranja, é a quantidade de eventos de roubo de furto de cargas que ocorreu nas rodovias da quarta etapa, até elas passarem a serem concedidas, né? Então você pega aqui, ó, em 2015, 2017 teve 15 roubos, né? 2018, para 40 a quantidade de roubos
que teve na quarta etapa. E aí, em 2019 tem uma parte do período de tempo que está com o DENIT e depois passa para a iniciativa privada. Então acaba que está dividido. Mas importante é a gente ver que a partir de 2020 e 2021, que a quarta etapa começa a ter ali as primeiras ações ali na rodovia, os primeiros investimentos, como começa a cair a quantidade de roubo de cargas, né? Você percebe que a rodovia, por ser concedidas, a implantação daquelas câmaras CFTV, passa a percepção para bandidos, né, que têm intenção de roubar cargas, passa a percepção de que aquela rodovia tem um dono. Tá? Então, está sendo mais bem vigiada, vamos dizer assim. Então, acaba que demonstra que restringe um pouco essa ação do crime organizado no país com relação a isso, certo? É um indicador novo, a gente vai evoluir muito nele nos próximos anos ainda, de como que a gente vai trabalhar, porque a gente tem concessões novas, né, que estão entrando na quarta etapa, então acaba que a gente vai ter esse indicador cada vez mais amadurecido e vai ter uma visão um pouco melhor de longo prazo, daqui a alguns anos, do que acontece em cada uma das rodovias concedidas com relação a esse indicador, certo?